Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, a Sintonia do Bem, com o programa onde nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, esse livro mais importante, é o livro que inaugurou a vinda do Consolador prometido, a terceira revelação prometida por Jesus, naquela época em que ele esteve aqui. E é com muita alegria que fazemos esse programa, fazemos esse estudo juntos, porque estamos estudando este livro desde a sua introdução, hoje no programa número 7. Já estudamos 6 tomos da introdução. Aqueles que quiserem ver a sequência inicial, poderá acessar o nosso canal lá no YouTube, TV Chico Xavier. Aí aproveita e faz justamente a inscrição, que é gratuita, E porque essa inscrição vai nos ajudar, os acessos aos nossos vídeos, isso vai nos ajudar para que possamos dar uma dinâmica às nossas atividades, além do prazer de ter vocês como companheiros e parceiros da TV Chico Xavier. Então acessem, aqueles que quiserem seguir o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, poderá também. Aqueles que quiserem curtir a nossa página no Facebook, também convidamos. E aqueles que quiserem baixar o nosso aplicativo oficial da rádio, poderá justamente através do Google Play ou do Play Store, e buscar a rádio Chico Xavier
e vocês terão a nossa rádio 24 horas no ar com uma programação belíssima. Uma boa noite a Érica Nóbrega, a Maria Aparecida, a Lúcia Margarete, a Maria Aparecida, a Neide, muita paz, muita luz. E vamos iniciar, né, o estudo da noite de hoje, né, onde estamos estudando justamente o estudo do Livro dos Espíritos, hoje na aula 7. Aqueles que não sabem, nós sempre começamos, né, o estudo com esse trecho do capítulo Cristo Consolador, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, as Instruções dos Espíritos, que diz o seguinte: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instruir-vos, este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Gostamos desse trecho porque o Espiritismo nos conclama justamente a esse exercício, né, do amor e também o exercício do estudo, da instrução. Porque, como Emmanuel fala, nós só poderemos alçar maiores voos quando tivermos essas duas asas, a do amor, né, e a do conhecimento. E assim nós estaremos pairando em pairagens, em locais espirituais de maior ascendência, né, quando adquirirmos essas duas asas que nos darão equilíbrio, uma só, não conseguiríamos alçar voo, mas com as duas asas, a do conhecimento e a do amor, estaremos justamente planando para voos cada vez mais altos. Estamos estudando hoje o tomo 6 da introdução o livro dos Espíritos. Vamos ver quem se encontra mais conosco. Carmen Cecília, muita paz, muita luz, e que Jesus possa sempre te abençoar. E o capítulo 7 começa: para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, quando não uma prova, pelo menos forte presunção contrária. Não somos dos que se rebelam contra os sábios, porque não queremos que digam, os insultamos. Ao contrário, nós os temos em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contado entre eles, mas as opiniões deles não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável, né? Não podemos deixar que a doutrina, a ciência possa ditar justamente, né, esse encaminhamento da doutrina espírita, apesar de que, né, foi a partir dela que Kardec começou justamente a sua pesquisa como o objeto de estudo o espírito, ao qual a ciência da época, a ciência positivista, a ciência vigente, materialista, não conseguia justamente ter o controle desse objeto de estudo que era o espírito, né? E por conta dessas questões era muito questionada a doutrina espírita,
mas que Kardec provou, Kardec mostrou que era perfeitamente, e justamente foi através da ciência que a doutrina espírita veio e chegou, né, até nós. Desde que a ciência saia da observação material dos fatos e trata de se apreciar, de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação, né? Como falamos, o objeto da doutrina espírita, da ciência espírita, é o espírito. E como um ser individual, né, com vontades próprias, com sua individualidade e com a característica de o observador e o experimentador, o cientista, não poder ter o controle como a ciência vigente naquela época tinha em relação, vamos dizer, à química, a isolar determinados objetos, né, químicos, né, apontamentos, e a partir dali, daquele grupo de controle, aquele grupo de ação, poder justamente ter todo o domínio das transformações e das respostas que ali poderiam vir, né? E a partir dessa resposta se construir toda uma teoria de explicação para aquele experimento todo controlado. Para a doutrina espírita foi muito diferente, porque Kardec justamente, o professor Rivail, observou que existia justamente um espírito, como o espírito vimos em programas anteriores, naquelas comunicações das mesas girantes. Depois veio a evolução da comunicação através da psicografia, e aqueles que estavam provocando aqueles fenômenos se denominavam espíritos. E Kardec começou a perceber que não existia um controle desse objeto de estudo. Então a ciência completamente nova, uma ciência completamente sendo ali edificada, e Kardec teve a sapiência, a perspicácia de observar isso e começar justamente desta característica construir o conhecimento e toda a parte teórica com muito afinco da doutrina espírita. Vamos ver se tem alguma colocação, alguma observação. Tudo bem, vamos voltar. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem alternativamente preconizadas e rejeitadas? Ora, repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. O argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Kardec era este homem prudente. Kardec era esse homem, né, de bom senso, que conseguia ver a partir daqueles experimentos, daquelas demonstrações daqueles que se chamavam espíritos e que estavam ali vivos, pulsantes e querendo demonstrar uma nova realidade, uma nova verdade. E ele soube, justamente a partir daqueles fatos, encontrar uma verdadeira e uma nova revelação para todos nós, verdades incontestáveis, né? Que os espíritos, que aqueles que se diziam espíritos estavam ali a revelar através dos médiuns, através daqueles que tinham a capacidade de se comunicar com os espíritos. No tocante às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, digna de fé,
pois eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas, em termos de princípios novos, que é no nosso caso e naquele caso, naquele momento em que Kardec começava a observar esse objeto de estudo, de coisas desconhecidas, são sua maneira de ver quase sempre é hipotética, porque não estão mais livres de preconceitos do que somos, né? Muito importante, né, esse trecho, porque é uma nova teoria sendo construída através de um objeto de estudo que não podia ter o controle como a ciência normal positivista daquela época tinha, né, daquilo que eles queriam nos seus experimentos construir as suas teorias, né? Como diz nesse fato, mas os termos de princípios novos, eram novos princípios que estavam ali aparecendo, surgindo, para que assim pudesse ser construído aquilo que nós chamamos, né, o Pentateuco kardeciano. Direi mesmo que o sábio tenha mais preconceitos que qualquer outro, pois uma propensão natural os leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Todo homem que se faz uma especialidade, a ela se aferra com todas as forças. Kardec demonstra justamente que cada um, né, cada cientista, cada sábio naquela área vai justamente procurar provar aquilo que ele tem um conhecimento de forma concernente àquele conhecimento que tem, como matemático, como o químico, né, e outras ciências, né, de acordo com os fatos que ele precisa ali, dentro daquela especialidade, né, provar, né? E é dentro desses sistemas de conhecimento que eles vão se apegar, vão se agarrar, vão querer, né, demonstrar, né, na prática aquilo que eles acreditam. Tirai-o daí e o verei quase sempre delirar por querer submeter tudo ao mesmo crivo. Erro seria justamente tentar segurar, controlar aquele novo objeto de estudo da doutrina espírita, que era o espírito. E nesse fato é uma consequência da fraqueza humana, né? Consultarei, pois, de grado e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre uma força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, mas eles me permitirão, sem que isto afete a estima a que tem direito por saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o Espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Aí Kardec coloca todos os conhecimentos, todos os cientistas nas suas áreas específicas, no seu devido lugar, porque a doutrina espírita tem o seu objeto de estudo que não pode ser controlado e provado como a ciência, ou comprovado como a ciência comum realizava naquela época, né? Então ele coloca sabiamente cada um no seu lugar, cada um no seu campo, cada um no seu mundo,
porque para ele, né, e as negativas destes que não conseguem ter um controle daquilo que eles querem com objeto de espírito, com objeto de estudo em que naquele momento começava a nascer, né, e por conta disso, na visão destes, era impossível ter ou tirar uma teoria, um conhecimento e uma comprovação daqueles fatos. E Kardec provou, né, que todos, naquele momento, estavam, né, e todos naquele momento estavam errados, né, sabiamente, dentro de uma estrutura de um pensamento, né, dentro do bom senso, dentro da capacidade que ele tinha de perceber além daquilo que ele estava ali patente, observando, né? E com muita sabedoria soube mostrar e colocar as ciências comuns daquela época, cada uma no seu lugar, sem terem, vamos dizer assim, o direito de negar aquele objeto novo de estudo que era o espírito como uma inverdade. As ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria. Bem claro isso, não é verdade? Que se pode experimentar e manipular à vontade. É como o químico, né, pega vários elementos, vários componentes e começam ali a fazer os seus experimentos, as misturas, e encontrar novos elementos, novas estruturas químicas, né? Os fenômenos espíritas repousam, bem interessante isso, os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante que não se acharem subordinadas ao nosso capricho. É essa possibilidade de não controle daquele que tem vontade própria, e assim as ciências positivistas da época se apegaram para negar a criação, o surgimento desta nova ciência, e Kardec, com a sua sabedoria, soube driblar toda essa conjectura das ciências positivistas da época. Eu acho fantástico isso, né? Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante não se acharem subordinadas ao nosso capricho. É como se nós estivéssemos dizendo: eu sou um espírito e eu vou dar comunicação e revelar certas verdades quando as condições para mim forem propícias. Algo parecido como este, não com tanta arrogância. Estou querendo só apenas dar um padrão, né, para que a gente possa entender. Vamos dizer que eu seja um espírito, porque vocês sabem, nós vamos estudar mais à frente nas questões, que quando o espírito está encarnado, ele é uma alma, não é isso? Denominado alma, mas nós vamos ver isso lá na frente. Mas vamos dizer, eu como espírito, participando daquele momento, dessa nova revelação, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho a minha vontade própria. Então é preciso que haja uma condição necessária para que eu possa revelar a verdade que os espíritos superiores desejam que eu possa passar. É nesse nível, é mais ou menos nesse patamar. E é isso que não entrava justamente na cabeça daqueles cientistas positivistas daquela época. É belíssimo esse nascimento da doutrina espírita. Aí segue: as observações, portanto, não podem ser feitas da mesma forma.
requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Então, como uma ciência nova, como nós percebemos que Kardec, quando surgiu justamente, quando foi surgindo essas, e quando criou justamente a doutrina espírita, precisava denominar, né, esse objeto que estava ali se comunicando, né, e determinou justamente como espírito, e os espiritistas ou espíritas, aqueles que acreditavam justamente nessa nova doutrina que estava nascendo e registrou ali, naquela época, justamente na França. Continuando, a ciência propriamente dita, como ciência, é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo, como vínhamos discutindo nos slides anteriores. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Por mais que, vamos dizer assim, que esperneasse a ciência vigente daquela época a respeito da negativa ou não daquele novo objeto, daquela nova ciência, e isso não poderia afetar de forma nenhuma essa nova ciência que estava ali sendo criada e estudada por Allan Kardec. Vamos ver se tem algum comentário de algum companheiro, amigo. Tudo bem, vamos continuar. O Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir. Abstração feita a sua qualidade de sábios. Kardec foi um sábio que soube observar aquela nova ciência, aquele objeto e tirar o melhor, né? Querer, porém, deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. Vamos repetir, que é bem interessante isso. O Espiritismo é resultado de uma ciência, de uma convicção pessoal, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir. Abstração feita da sua qualidade de sábios. Querer, porém, deferir a questão ciência equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. Nós sabemos que isso foi perfeitamente inadmissível, impossível, né? Porque aquele objeto tinha a sua vontade própria, né? Ninguém exercia o controle sobre eles. É tanto que hoje, nas reuniões privadas, mediúnicas, vamos dizer assim, de tratamento e ajuda espiritual, não se determina quem vem e quem vai deixar de vir, porque tem todo um controle da espiritualidade. Os médiuns, os sustentadores de vibrações, os dialogadores, os passistas que participam daquela reunião, estão apenas ali colocando os seus instrumentos a serviço do bem, e o outro lado é quem controla toda a ação de quem vai ou quem não vai ser ajudado, ou quem tem um merecimento ou não naquela noite de ser ajudado. Com efeito, o Espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que o homem deva ser um grande psicólogo, porque é um grande matemático ou um grande anatomista. Não é verdade? Só esse iniciozinho. Com efeito,
O Espiritismo está todo inteiro na existência da alma, que é um dos postulados, né, da doutrina espírita, e no seu estado depois da morte. Seguindo, dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra com o seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê, é volar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Não é verdade? Um médico é justamente um médico materialista, ele vai, vamos dizer, fazer uma cirurgia em determinada pessoa e se ele arvorasse em procurar ali a alma e não o visse, poderia conjecturar de que a alma não existe, né? Aí seria justamente a fugir daquela percepção sábia de ver o mais além, toda aquela estrutura perfeita do corpo físico, e não imaginar que existe algo além que coloca em funcionamento e que criou toda aquela estrutura e algo que está ali animando, né, aquele corpo, né? E não encontrando isto, isso quer dizer que a alma não existe? Kardec, mais uma vez, provou que estes que assim o dizem estão completamente errados. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, e já nós percebemos hoje que existe uma certa disseminação, né, dos ensinamentos da doutrina, quando forem aceitas pelas massas, que é uma tendência, porque o próprio Kardec diz que a doutrina espírita não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque estas, não tendo mais como responder os anseios dos seus fiéis, vão buscar conhecimentos dentro dos ensinos da doutrina espírita para enriquecer as suas doutrinas. E a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não está muito longe. Dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. A ela chegarão individualmente pela força das coisas. A evolução, ninguém pode impedir a evolução do conhecimento, a evolução do ser. Aqueles que não acreditam na reencarnação, nem por isso vão deixar de reencarnar. Aqueles que não acreditam na existência do espírito, nem por isso o espírito vai deixar de existir. Aqueles que não acreditam na existência da alma, ou que não acreditam na presença dessa força maior que é Deus, que não está circunscrito a um ambiente, mas está nos envolvendo, está dentro de nós, porque eles não acreditam, isso não vai deixar de existir. E toda essa estrutura de pensamento vai varando o tempo e as pessoas vão absorvendo e sentindo a necessidade e vão aguçando as suas visões e vão perceber que existe algo por trás de tudo isso. Então o orgulho vai sendo trabalhado e vamos percebendo que nós somos tão pequenos, mas com um caminhar infinito de conhecimentos que precisamos justamente aprender, e é isso que nos vai fazer e nos vai motivar para continuar a nossa escalada evolutiva. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para as constranger e se ocuparem com uma coisa estranha?
que não está nas suas atribuições, nem no seu programa. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e ridicularizam os que não pensam como eles, esquecem que assim sucedeu com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. E isso todos nós temos esse conhecimento. Quem poderia cogitar que hoje estaremos com a lâmpada, né? E quanto foi ridicularizado aquele que inventou a lâmpada, querendo fazer nos seus experimentos descobrir justamente isso que nós temos, que ilumina os nossos lares, né? E outros, né? Inventos que hoje é uma realidade, impulsiona, né, a humanidade. Expõe-se a ver seus nomes aumentando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheu com imensa gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas, e daquela outra que fez a França perder as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho, né, impraticável. E contudo, essas eram as questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias, que contava com o seu seio a elite dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e sarcasmo para as ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, deviam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? E nós imaginamos o quanto, né, Kardec foi rechaçado quando ele começou a estudar justamente esse objeto de estudo, que era o espírito, que não tinha determinado controle, que tinha a sua vontade própria. O fato dessas ciências que poderiam zombar, né, daquela estrutura de conhecimento que estava surgindo ali, e por conta disso não existia, ou era uma mentira, ou era um embuste, né? E mais uma vez Kardec, na sua persistência, provou que eles estavam errados. Esses erros de alguns sábios, lamentáveis à memória de cada um, não poderiam tirar-lhes os títulos que, noutros assuntos, conquistaram a nossa estima, mas será preciso um diploma oficial para se ter bom senso? E não haverá força das cátedras acadêmicas senão tolos e imbecis? Aí Kardec já coloca, né, cada um no seu lugar, respeitando o conhecimento, cada um dentro da sua estrutura de pensamento e de conhecimento, né? Mas colocando também a doutrina espírita, o conhecimento espírita, no seu lugar devido e dentro da sua importância. E seguindo, que se dignem lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita, a fim de verem se entre eles só existem ignorantes, e se o número imenso de homens de mérito que a têm abraçado permite relegá-la ao rol das crenças vulgares. O caráter, o saber destes homens merece que se diga, já que eles afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa, porque eles tinham uma percepção, Kardec tinha uma percepção bem
profunda daquilo que estava acontecendo, e outros sábios também daquela época tinham um olhar mais apurado, mais contundente em relação a toda aquela fenomenologia que ali estava acontecendo. Repetimos ainda que, se os fatos de que nos ocupamos se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência, justamente aquela fenomenologia das mesas girantes. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis humanas, ela escapa à competência da ciência material, porque ali eram batidas que respondiam a toques, que respondiam inteligentemente a perguntas feitas a elas, mesmo com as suas dificuldades, porque não pode ser explicada por algarismos nem por força mecânica. Quando surge um fato novo, que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. E nós imaginamos o quanto Kardec teve que se esforçar para construir do nada, vamos dizer assim, do nada, apenas daquela fenomenologia inicial, uma nova ciência, né? Observando e estudando aquele objeto de estudo que tinha vontade própria. Não, eu não quero ser estudado hoje, ou nesse momento, ou naquele momento. Era mais ou menos algo parecido como este. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro, mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias se apoiam na própria razão, rejeitando, em virtude disso, tudo que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos apelaram a esse julgamento para as rejeitar. Quantas descobertas foram rejeitadas e, vamos dizer assim, um país, não, isso aqui não pode, é impossível existir, e outros persistiram e conseguiram tirar daquele experimento, né, descobertas fabulosas, né, fabulosas. E por último, o que se chama razão não é muitas vezes, senão o orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível, coloca-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página do seu livro. Simplesmente belo, né, o estudo de hoje, esse capítulo 7, né, que nos fez estar numa viagem, né, aqueles momentos onde Kardec começava a perceber que algo além de inteligente tinha por trás. Aí essa inteligência mostra que ela tem vontade própria, né? E que esse objeto de estudo não tinha o controle devido, mas que precisava de um ambiente adequado para que ela pudesse, que esse objeto pudesse se manifestar e transmitir os conhecimentos necessários. E Kardec teve a sabedoria de justamente tirar
todo o conhecimento que precisava, e hoje nós temos, desde 1857, a doutrina espírita, essa doutrina que tem uma visão e explica todas as nossas, vamos dizer assim, as nossas perguntas que nós queremos fazer em relação à vida, né? E que nos consola, que nos mostra o nosso caminho, nos mostra o que nós fomos no passado, o que nós poderemos ser aqui, e dependendo do que nós estamos fazendo aqui, como agiremos e como nós teremos a nossa colheita no futuro. É uma doutrina simplesmente maravilhosa que exige de todos nós o bom senso, né? O estudo para que possamos, de forma bem tranquila, clara, ajudar aqueles que ainda não têm ou querem aprender, né, este conhecimento tão belo. E Dona Érica diz, para finalizar, né, a aula de hoje: então, por que se diz que o Espiritismo não é da alçada da ciência? No que eu entendo, sim, justamente, é uma ciência nova, né? A doutrina espírita, ela não estava dentro daqueles parâmetros da ciência positivista, a ciência que nós conhecemos como as ciências acadêmicas, porque essas ciências tinham o seu objeto de estudo dentro de um padrão de controle, né? Mas o Espiritismo era uma ciência nova que estava surgindo e que o seu objeto de estudo não tinha como controlar, né? Mas que era uma ciência, e Kardec soube justamente, né, construir essa ciência com toda a sua sabedoria. Isso é simplesmente maravilhoso. E a doutrina espírita é uma ciência que tem como objeto de estudo o espírito. Só aqueles que têm a perspicácia, a sabedoria, o bom senso, vai conseguir enxergar a doutrina espírita como essa nova ciência, né, que veio revelar esse mundo espiritual que até então, naquele momento, não tínhamos nenhum conhecimento. Se tínhamos um conhecimento, era conhecimento muito vagos, né? E que Kardec o fez consistente para todos nós. Assim sendo, chegamos ao final de mais uma aula, a aula número 7, o tomo número 7 da introdução, que vocês possam divulgar os seus amigos espirituais. Nós vamos, dos seus amigos, eu já ia dizer amigos espirituais, e também seus amigos espirituais, para que eles venham escutar, né, estudar junto conosco, nos inspirar, como também os seus amigos nas redes sociais. Vamos colocar esse vídeo no nosso canal do YouTube para melhor acesso de todos, porque aí vocês compartilham apenas o link, porque isso também nos ajuda, vocês compartilhando o link nas suas redes sociais, e assim o conhecimento vai se espalhando, assim as pessoas vão sabendo, nós sempre iremos agora, como hoje, avisar o horário do programa, né, para que todos se agendem e venham estudar junto conosco. Uma boa noite à Verônica, que é lá de Sumé, muita paz, muita luz, sejam todos bem-vindos, que Jesus possa nos abençoar, e em seguida nós estaremos com o programa Alegria de Viver. Muita paz, muita luz, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar a todos nós.